graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. E é assim que nós estamos começando o nosso programa de hoje. Seja muito bem-vindo ao Tudo de Bom para você. Hoje eu estou recebendo o Henrique e a Bia Novaz aqui. E eu comentava com eles antes de começar o programa da minha alegria e da minha emoção de tê-los aqui com a gente hoje. Porque a gente se alegra demais em ter por perto pessoas fortes, pessoas que não têm medo de enfrentar os problemas, pessoas que não têm medo de recomeçar. Quando nós lembramos das histórias da Bíblia que mais nos chamam a atenção, são as histórias dos guerreiros. Davi só vencia a luta porque ele ia lutar. Então Deus falava, olha, você vai que eu vou te dar a vitória. Quando você se coloca para viver os milagres, não tem nada que possa te parar. E esse casal é um exemplo tão grande disso, na vida pessoal, na vida profissional, na vida musical. Tudo que eles têm feito ao longo da vida deles é sinônimo de superação, de enfrentamento, de guerras, de vitórias. E isso não para nunca. Então é um exemplo para você começar a tua semana, para você entender que você não pode desistir dos teus sonhos. Que você não pode ter medo daquilo que vem à tua frente, porque Deus é o Deus dos valentes. Deus se alegra quando a gente se coloca para lutar e para vencer. Então você vai conhecer um pouco mais da história deles. A história musical você já conhece, eles são destaque no Renascer Praise. Renascer Praise 23 foi um marco na carreira dos dois. A Bia virou um jargão, porque a Bispa Sônia solta um bora Bia e todo mundo lá brinca com isso. Então você vai conhecer um pouco além daquilo que você já ouve de toda essa musicalidade daqui a pouquinho. Já quero de antemão agradecer vocês por estarem aqui e por se colocarem diante da gente para contar um pouquinho da história de vocês e para trazer uma segunda-feira para a gente com tanta música boa. Obrigada, viu, de vocês estarem aqui hoje, Bia. A gente que agradece o convite, Feliz né? demais. Enfim, deu certo da gente estar aqui. Enfim. Que bom que deu certo. Glória a Deus que deu certo. Nessa agenda maluca que a gente tem. E a gente se sente muito honrado de estar aqui. Obrigado Tô pelo feliz convite, demais, Keila. Henrique. Obrigado mesmo. Obrigada por se dispor desse seu tempo à tarde também, que o Henrique desmarcou um monte de coisa para estar aqui com a gente. Ah, tem mais, porque daí a Mila tinha comentado comigo o tanto que ela era fã da Bia do Renascer Praise. Daí eu falei, então você vai na segunda-feira e tem uma receita super especial, toda romantiquinha, né, Mila? Pra a Bia e pro Henrique. A Mila vai ensinar hoje a fazer um espeto, que é super legal, porque é um espeto de morango. Na verdade, é um bombom de morango no espeto. Tem um morango gigante, é uma delícia, você vai adorar fazer essa receita. Olha só que lindo, são várias coisas que a Mila preparou pra gente, ela vai ensinar o espeto, mas nós vamos falar um pouquinho do trabalho dela, porque ela investe muito em sobremesas com morangos lá no Vem Mila, então, no Vem Camila. Então você vai entender um pouco mais dessa receita, é uma receita muito legal para você fazer para vender e é especial para os nossos convidados de hoje. Eu vou começar o programa, já vou até para cá para sentar aqui ao lado da Cíntia, que nós vamos falar de um assunto extremamente importante hoje, que nós temos falado, aliás, ao longo da semana, a respeito da prevenção ao suicídio, à depressão, porque nós sabemos dos riscos que cada vez mais todo mundo, isso não é algo que se restringe só aos jovens e adolescentes, nós sabemos que o maior índice está entre os 20 anos de idade e os 40, nós já falamos com você sobre isso, mas temos visto o número de adolescentes e crianças também sofrendo muito com a vontade de perder a vida, ou seja, a falta de vontade de viver. Mas tudo isso tem uma caminhada.
E essa caminhada, ela começa na ansiedade, que se transforma na depressão, e isso vai aumentando a ponto de você não conseguir suportar mais. Por que é importante a Cíntia aqui hoje para conversar conosco? Porque nós estamos falando de um país que é o mais ansioso do mundo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país com o maior número de ansiosos no mundo. Então, é algo muito grave que nós vamos falar com você. Por incrível que pareça, enquanto o nível de suicídio é muito maior entre os 20 e 40, os adolescentes são as maiores vítimas da ansiedade e muitas vezes não se percebe, dentro de casa não se percebe. E existem algumas coisas pontuais que nós podemos fazer para diminuir esse problema. Uma delas está em técnicas de respiração, que a Cíntia vai mostrar para a gente, mas vai muito além disso, né, Cíntia? Boa tarde, obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Acho tão importante que nós possamos dar um alerta para os pais, né, Cíntia? Ainda mais vendo números tão altos como a gente tem visto, né? Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, obrigada pelo convite. Isso que você falou é muito importante, né? Muitas vezes acontece dentro da nossa casa e a gente não olha. A gente sempre imagina que vai acontecer com um vizinho, com um amigo, mas nunca dentro de casa. E aquilo que você falou, né? A ansiedade, o suicídio, ele é um processo. Vem uma ansiedade e quando ela não é controlada, vigiada, tratada, tem ali o acompanhamento da depressão e quando a pessoa percebe que ela não tem mais como sair daquilo, já tentou de tudo ou tem vergonha até, porque acontece muito disso, a vergonha de pedir ajuda. Porque hoje em dia é considerado como fraqueza e não é, muito pelo contrário, é muito forte quando você fala, eu preciso de ajuda, eu quero viver. Isso é muito importante. Então as pessoas têm que valorizar, porque hoje em dia o que a gente escuta? Ansiedade, depressão é preguiça. Né? É besteira. Mesmo entre as crianças. Mesmo, né? Isso é normal. Eu pego a criança de 8 anos, 9 anos que chega para mim no consultório e fala, eu quero morrer. Como que você fala? E uma família que você pode dizer, tem o pai presente, a mãe. Teoricamente aquela estruturada. Criança, totalmente. Né? Então, aí, o que a gente percebe? Encontra algo dentro dela que ela não consegue externar. E é isso que a gente tem que ter o quê? Escutar. Parar para perceber a necessidade. A gente não pode generalizar. A pessoa ansiosa é tudo igual, então é todo tipo de tratamento. Cada pessoa é de um jeito. E os sinais, eles podem ser corporais também. A Cíntia, psicanalista, ela é especialista em linguagem corporal. Sim. E é muito importante, muito interessante essa conversa, também falando da linguagem corporal, porque para você ter uma ideia, entre 10 e 14 anos, de acordo com a OMS, a cada 100 mil crianças, pelo menos 125,8 são muito ansiosas. Sim. É muita gente, né? E elas começam a dar alguns sinais no corpo mesmo? Há alguma mudança de comportamento que os pais muitas vezes não se atêm, mas que existem e a gente não percebe? Primeira coisa é o isolamento. A criança ela começa a se isolar, ela entra no mundo dela. E aí pega o celular, o mundo digital, né? E aí todo mundo acha que é a geração da tecnologia. E aí a criança ela começa com o corpinho dela a não se cuidar mais, a não querer tomar mais banho, a ficar com um ombrinho mais para frente, ficar mais encurvadinha, como se pedisse proteção. Se a gente pegar aquela imagem como se tivesse pesado. E se a gente pegar aquela imagem do feto, não é aquela criança encolhidinha? Então a criança inconscientemente ela procura se acolher. Então, ela começa a ficar mais nos cantos, ela não é mais aquela criança expansiva, alegre, brincalhona. E aí todo mundo fala o quê? Ah, não, mas essa geração é assim. Ah, eles não gostam de ficar com adultos. Então, tudo isso a gente tem que reparar, né? O corpo, ele tem que ficar aberto para tudo, né? Nós nascemos para ficar com o corpo aberto, respiração, para falar com as pessoas. Então, quando ela começa a ficar, começa a se encolher, começa a pegar a pontinha dos dedos, começar a comer a unha, puxar cabelo, ficar com o cabelo enrolando, está na hora de ter um alerta. Dos pais procurarem primeiro saber o que é ansiedade, porque muito isso falta. As pessoas pegam o seu filho, o seu parente, o seu amigo e encaminham, procuram. O que é a ansiedade, Cíntia? A ansiedade nada mais é do que uma interpretação do cérebro quando ele sente uma ameaça. E aí essa ameaça ela pode ser real ou não. Por exemplo, se eu sou assaltada, eu fico assustada, então é algo real. Se eu vou fazer uma entrevista de emprego e já fico pensando, se eu passar, será que o meu chefe vai ser bom? Será que ele vai brigar comigo? Isso daí é irreal, porque nem empregado você está. Então a ansiedade é irreal, é medo do que pode acontecer. Todo ansioso ele se coloca lá na frente e de forma negativa. Né? Ah, esse tratamento não vai dar certo. Eu não vou conseguir passar na faculdade. Eu não vou ganhar esse presente. Ah, eu não vou conseguir fazer doces maravilhosos. Né? E assim vai indo. Então, todo ansioso ele se coloca lá na frente. E é isso que a gente tem que fazer. Fazer com que ele viva o aqui e agora. Entender o que ele passa, o que ele vive e o valor que tem tudo aquilo que ele faz.
Porque Esse é um você ter trabalho. um medo, como você falou, de um assalto que você já sofreu e ter medo de passar por isso de novo, não é ansiedade, é como se fosse Não. uma proteção. É lógico, se não extrapolar a ponto de eu ficar só dentro de casa e não sair mais de medo, está dentro do normal. Sim. Agora, a minha percepção do que a minha previsão negativa, vamos dizer assim, algo que ainda não aconteceu, daí sim, é algo que eu preciso prestar atenção. Também. Por que eu estou sempre me colocando no negativo, no medo? E o medo, ele é importante, ele faz parte da nossa vida. Quando você vai atravessar uma rua, por mais que tenha um semáforo funcionando, você vai olhar dos dois lados. Então, o medo, ele também te segura, para que você não faça coisas erradas. Mas sabe o que eu fico pensando quando nós falamos em criança? Na verdade, eu nem ia falar tanto em criança, mas é que me veio à cabeça porque eu fiquei pensando nisso no caminho, pensando o seguinte, que às vezes o pai fala, eu acho que é frescura, porque eu acho que é difícil para os pais imaginarem que a criança tem um problema tão grave com ela que a faça ser ansiosa pelo futuro, porque o que você vê quando você pensa numa criança? Alguém que está ali brincando, está estudando e não tem essa perspectiva tão pesada do que pode acontecer. E elas já estão tendo, na verdade, isso está sendo desenvolvido. Acesso demais à internet, Muito. você acha que isso faz com que a criança crie uma ansiedade, não sabe nem direito por quê, mas não tem mais vontade de viver? Isso está sendo gerado por essa diferenciação de agora, dessas gerações? Sim, a gente pega o quê? Toda criança pega o celular e ela tem acesso a tudo. Por isso que é importante, tem idade para começar a ter acesso a essas informações, ser policiado. O que meu filho está vendo, o que eu permito, até que horário. As crianças estão ficando viciadas e ansiosas, porque aí você vai no padrão comportamental. Já atendi crianças de 12 anos assim que falavam que não poderia entrar na escola sem a bolsa X, porque senão não seria compatível aos outros amigos. A mochilinha Já atendeu X. pessoas que... Sim. Quer dizer, já é um problema para a criança. Muito. E a mãe falar, não, isso é normal. Não, mas pode deixar que eu vou corrigir. Não é corrigir, é entender. Por que ela precisa competir? Então, quando a gente pega um celular, a gente entra numa rede social, todo mundo mostra que está sempre bem, tudo é lindo, maravilhoso. Então, a criança, o adolescente, ele vai querendo entrar nesse mundo para ser aceito por uma sociedade. Aquela validação, eu preciso fazer parte daquilo. Então, a criança vem desde pequenininha a ser moldada a tudo isso. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, os pais, eles têm que fazer o quê? Controlar. O que ver, qual horário, dosar. Vai ler um livro, quanto tempo que a gente não tem mais isso, de ver crianças lendo um livro, algo educativo, brincar com os primos, descer, quem mora em prédio, descer para uma quadra, jogar uma bola. A gente não vê mais isso. É simplesmente, estou ao celular, estou indo trabalhar. Por quê? Porque todo mundo está com aquela vida corrida e a criança acessa o que ela quer. E aí aquilo vai deixando ansioso, tanto que ela não consegue ficar sem o celular. Ela vai para o banheiro, ela leva o celular. Ela vai comer, o celular está do lado. Faz parte, né? Parece que o celular gruda. Está grudado. E aí isso daí vai desencadeando cada vez mais ansiedade. Mas daí não tem técnica de respiração que resolva. Nós estamos falando de adulto daí, né? Porque daí é o comportamento dos pais que tem que ser modificado. É algo que você tem que ver no seu dia a dia. Porque é impossível você exigir de uma criança aquilo que você não está fazendo. A presença paterna e materna é que vai fazer a diferença nesse caso, né? Sim, muita. E não só paterna e materna, como os tios, avós, né? Quem tem mais presença, a convivência. A convivência com gente real. Sim. Que não seja só com acesso à internet, né? Trazer a criança para conviver. Né? Agora, crianças ansiosas normalmente são filhas de pais ansiosos ou não existe essa ligação? A ansiedade, ela pode ser genética. Se os pais são ansiosos, a criança tem tendência a desenvolver ansiedade. Mas também pode ser ambiental. O que seria esse ambiental? Se ela passou um trauma, um bullying, aconteceu qualquer coisa, então pode desenvolver sim, independente dos pais. Então, é isso que a gente tem que estar sempre ali de olho nas nossas crianças. E o que acontece também? Você falou de um dos indícios, né? Automutilação. É impressionante. Eles entram naquelas redes de apoio para eles, na cabeça deles, como se realmente fosse. Então, eu tenho tanta dor, não consigo falar com meu pai, com a minha mãe, pedir ajuda, tenho vergonha. O que eu faço? Me corto. Quando a criança começa, no calor, ficar com a blusa de manga comprida, calça larga... Já falei sobre isso aqui várias vezes. Vai no pulso dela e na perninha, são os pontos principais. Dificilmente você vai ver assim. Começa aqui no pulso e nas pernas. E ela não faz isso para morrer. Ela faz isso para deslocar a dor, tirar a dor dela e a dor ser física para outro lugar. Que isso é uma das técnicas que a gente vai falar, que é a técnica de racionalização. Só que você não precisa se mutilar para isso. Então, o que eu posso falar? Nós não fazemos essas respirações com a criança, né? Como você falou. Mas assim, no nosso dia a dia, quem é muito ansioso, o que a gente pode fazer para melhorar?
Que é o exemplo que eu dei dessa técnica de racionalização. Por exemplo, tanto que a criança, dependendo da idade, dá para fazer a respiração. Tá. Porque tem respiração de borboleta, que nós vamos fazer, né? Então, pode vir o lúdico da criança. Mas, por exemplo, estou aqui ansioso. Quando a pessoa está em crise de ansiedade, ela intensifica tudo. A palpitação, o tremor, o medo da morte, o medo de dar errado, o andar rápido, falar rápido, tudo intensifica. Então, se eu estou dentro do problema, eu tenho que sair do problema. Então, o que eu posso fazer? Se eu estou aqui, como você, eu posso ver quantos copos tem, Desviar o foco. Desviar o foco. Né? Quando eu estou num prédio, quantos andares tem? Eu vou lembrar da minha amiga da escola que me ensinou a maquiagem. Então, mas daí, por exemplo, eu não posso perder o foco? Estou falando do Henrique e da Bia que estão aqui. Eles se apresentam para multidões. Cada apresentação deles tem milhares de pessoas. Então, você tem uma responsabilidade, você não pode desafinar. Você não pode tocar errado nem cantar errado. Se eu estou vendo aquele monte de gente, obviamente que eu vou ficar nervoso. Sim. Daí eu vou pensar em tudo isso, eu não posso desviar o foco e esquecer até como eu vou cantar? Não, mas aí vai para a técnica, né? Ah, Isso, tá. com o tempo você vai aprender. No caso deles, o ideal não seria isso, do artista. Seria a respiração diafragmática, né? Que aí a gente, aprende a respirar pelo abdômen e não pelo peito. Porque o que é o normal? Quando a gente, como ser humano, a gente respira pelo peito. Vamos ficar em pé. Então vamos lá. Quero saber. Então vamos lá. Qual é o nosso normal? Quando a gente se assusta, a gente não faz... Na hora. Enche o peito. Certo. Esse excesso de ar, o que ele acaba fazendo? Ele sobe um nível de hormônio chamado cortisol, que dá ansiedade. Certo. Então, nós vamos fazer a técnica para poder pegar e colocar outro hormônio no lugar. Porque isso é natural. Se eu tomo um susto, se eu estou nervoso, eu vou fazer assim, né? Natural. E aí dá mais palpitação. Tá. Então, aí eu faço o quê? Eu faço a técnica que eu escolho, o que melhor dá para o ambiente que eu estou, e aí eu pego, transformo. Em vez do cortisol, eu vou trazer um outro hormônio para me ajudar, né? Que é o do bem-estar. Tá. Aí esse hormônio do bem-estar vai reduzir o hormônio do cortisol, que vai me deixar menos ansiosa. Então, por exemplo, nós temos mania de respirar pelo peito. Né? A gente faz... Quando a gente vai controlar a ansiedade, a gente respira pelo abdômen. Se você colocar a sua mão no abdômen e fizer um balão para fora, um balão para dentro, um balão para fora, um balão para dentro, você vai ver que você respira igual. Só que não pelo peito. Você joga o máximo, como se fosse uma bola para fora, assim, ó. Daí eu posso ir fazendo isso para tentar me controlar quando eu sei que eu tenho uma situação que eu preciso estar mais controlada naquele momento. Então, qual seria o ideal, né? Então, seria, por exemplo, assim, vou fazer de uma forma bem breve, mas aí a pessoa pode passar o tempo conforme ela vai se sentindo bem. Então, eu vou expirar pelo nariz, primeiro eu vou ensinar, depois eu mostro na prática. Tá. Primeiro eu vou expirar pelo nariz, que é puxar o ar em 3 segundos. Tá. Vou parar o ar, prender em 3 segundos e vou soltar pela boca, não forçando, né? De forma natural, em 6 segundos. Esqueça a barriga agora. Não, então, isso aí é só para você saber como você vai fazer a respiração. Certo. Agora nós vamos lá juntas, né? Então, eu vou puxar o ar pelo nariz, segurar em 3 e vou soltar em 6. Quando você faz isso, até você se acalmar, esse outro hormônio que vem... Eu faço quantas vezes forem necessárias para eu me sentir mais calma. Até se sentir bem. Tá. E é incrível como ele ajuda. Então, aquele ar que você acaba fazendo, o diafragma, ele acaba tendo um espacinho melhor, onde a respiração traz o oxigênio do jeito certo, não o exagero. Então, daí isso é você muito não fica importante. tão desesperado na hora de um estresse maior. Poderia ser um estresse maior. Sim, quando a gente fica estressado, a gente fica... E é pelo peito. Então, quando você troca essa respiração, mandando para o oxigênio, para o cérebro, do comando certo, isso melhora. A respiração, você tem que pensar assim, a respiração ele é como se fosse um gatilho, sabe, um interruptor? Do mesmo modo que ele traz a sensação de, estou passando mal, ele também pega e faz você voltar ao estado normal, sem crise. Então, a gente vai usar esse ar que ele pode produzir ansiedade para nos ajudar a sair da ansiedade. E acalmar. E acalmar. Qual é a que você falou da borboleta? A borboleta é fazer assim com a mão, como se fosse uma borboleta mesmo, ó. Cruza assim, ó. Assim, ó, taca a mão assim, isso, cruzou. Né? Uma borboletinha. Aí nós temos o osso aqui, do peito. Então, nós vamos colocar em direção do osso, né? A borboletinha aqui, tá vendo? Bem aqui assim, ó, como se a gente pegasse o dedo e ficasse no osso. E a gente bate de forma alternada. O nosso cérebro tem 2 lados. Isso. Nosso cérebro tem 2 lados. E aí, o que acontece? Há uma regulação noturna.
Então, quando a gente faz isso, o nosso cérebro ele recebe o comando como se nós estivéssemos dormindo. Por isso que as pessoas vão dormir quando elas estão estressadas, nervosas. Então, é um comando que você manda para o seu cérebro para dizer, tá tudo bem. E daí você acha que tem uma hora mais adequada para fazer ou o mesmo esquema? Na hora que der, ou mais ou menos, assim, eu não estou ansiosa, mas eu sei que eu posso ficar, então tá. O que eu posso inventar para a criança fazer isso numa boa? Porque criança é dureza, né? Então, você pode falar assim, vamos brincar de borboletinha? A borboleta voa, só que a gente não vai fazer a borboleta voar com as duas asas. Vamos lá, vamos ver quem consegue mais. Trazer para o lúdico, na brincadeira. A criança, ela aceita isso de forma natural. E o abdômen também, você fala, vamos fazer um barrigão, vamos engolir o barrigão. Vamos fazer o barrigão, vamos engolir o barrigão. Então, isso é muito bom, né? É trazer sempre a brincadeira, até para o adulto, porque o adulto também é resistente. Pode parecer, como você disse, né, que a criança é ser mais difícil, mas não é, o adulto é mais difícil. Eu acho que talvez o adulto tenha uma dificuldade maior para aceitar que está com algum problema. Sim, né? precisa de ajuda. A criança muitas vezes não tem essa consciência que está com o problema. Exato. O adulto não quer estar. É mais ou menos isso, né? Não posso ser fraco. Então, ele já vem com essa pressão da sociedade que eu não posso. Então, eu dou conta de tudo. Pode deixar que eu resolvo. Não, isso daí não, isso é frescura. Eu não preciso. Tem mais uma antes da gente encerrar? Tem sim. Quando você não consegue trabalhar com a respiração, o que você pode trazer também? No meio dos olhos, colocar o dedo indicador sem pressionar. Né? Então, eu vou fazer com o olho aberto, depois eu vou fazer com o olho fechado. Eu vou fazer o quê? Vou elevar os meus olhos até a ponta do meu dedo. Por quê? Aí, né, eu vou estar com ele fechado depois. Porque quando eu faço isso, de levar os meus olhos para a ponta do meu dedo, eu faço concentração. Eu saio de todo o sintoma físico que eu estou sentindo e vou para algo para focar. Foca em outra coisa. Outra coisa. Sair daquele estado que te deixa aflita. Colocar os dois olhinhos para lá, só que aí você faz de olhinho fechado. Isso. Como se desse uma paz. E aí, quando você tira, fica até a impressão que ainda está o dedinho, mesmo que você não pressione. Porque a intenção não é pressionar. São coisas que dá para fazer com criança, né, Cíntia? Com criança, dirigindo, indo para um vestibular, numa sessão de entrevista, de emprego, qualquer coisa. E também para não bater em ninguém, menina, porque também. Tem dia que dá vontade de bater nas pessoas. Também. Não é verdade? Também. Não é verdade? Vocês estão rindo? Você nunca tem vontade de bater em ninguém? Não dá, Henrique, vontade de bater? Às vezes dá vontade de não ficar conversando. Sim, isso é verdade. Daí a pessoa acha que você é ansiosa, mas não é. Porque às vezes as coisas se acumulam. E daí são coisas que... Porque eu sempre falo... Ou a gente aprende a lidar e buscar algo que você se encontre para você estar melhor, exatamente. Porque a gente não muda o mundo, né? De jeito nenhum. Então, se você vai fazendo isso no teu dia a dia, parecem coisas muito fáceis, porque são fáceis, mas não é porque é fácil que não dá resultado. Então, é importante que no teu dia a dia você busque formas de se equilibrar, porque, na verdade, quem fica doente é a gente. Mas né? Algo que é importante falar também. E é uma coisa que, só te interrompendo, é uma coisa que é o primeiro passo para algo que a gente tem visto e que tem se tornado crônico no nosso país, que é a depressão. Sim. Então, são coisas que você percebendo e identificando, claro, não estou dizendo que você não precise de ajuda, pelo contrário, as terapias estão aí para isso, mas é um caminho para você se conhecendo melhor e buscando alternativas, né? Sim. Né, Cíntia? Então, mas o que é importante também a pessoa ter consciência? Aquilo que você falou, né? Eu estou com um problema, quero bater em alguém. Mas eu bater em alguém vai resolver o quê? Então, peraí, a pessoa me provocou, mas ela está de mau humor, eu não preciso ficar de mau humor. Ela fez aquela atitude que me magoou, mas por que eu preciso ficar aprisionada naquilo que ela fez? Porque aí quando alguém faz alguma coisa, ela está falando dela, ela não está falando de mim. Então, eu tenho que aprender também a olhar um problema e saber o que é meu e o que é do outro. São coisas bem diferentes. Então, isso é importante também, a gente ter essa consciência. Porque não adianta você não ter essa consciência e fazer exercício, terapia, fazer a parte medicamentosa, que não vai resolver de nada. Sim, até onde? Mais um pouquinho. Até onde? Até onde eu vou ficar prejudicada e até doente por atitude de alguém. A mudança começa na gente. Exatamente. Olha, eu vou deixar os contatos da Cíntia para você. Eu pedi para você ficar aqui, porque você vai ouvir o casal. Ah, eu quero. Eu não vou embora, aqui. não. Não vou nem falar para você, até porque você não iria mesmo. Não. Entendeu? Você pode conversar com a Cíntia, marcar um horário também. Como eu falei, ela é psicanalista, tem várias técnicas muito legais para você se conhecer também por conta da expressão corporal. O nosso tem um livro antiguíssimo que se chama O Corpo Fala, né, que é uma bíblia, né, de todos os profissionais dessa área. E o corpo fala realmente. Então, você precisa aprender a identificar os sinais para que no teu dia a dia você tenha uma vida melhor e também mentalmente mais saudável e possa passar isso para os seus filhos também, que é muito importante. A gente sempre fala aqui que os profissionais ensinam para a gente, a criança é um reflexo da gente.
Então, seja um bom reflexo para eles. Cíntia _Castro _psicanalista. Sim, obrigada por você estar com a gente. Volta sempre, viu? Volta sempre, que é uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigada. Deixa eu vir para cá. Agora já me acalmei, já respirei, já quase chorei. Obrigada, Bia, por você estar aqui. Obrigada, viu, Henrique? Já quase chorei, porque eu falei mesmo que eu estou muito feliz de eles estarem aqui. E é assim... Primeiro que eu quero falar com vocês que a vida de artista não é fácil, né, gente? Não é fácil, né? Vocês também respiram muito, Henrique? Bastante. Inclusive, vocês usam alguma dessas técnicas que ela falou? Sim, bastante. Numa multidão e tal? A do diafragma, principalmente, né? É a principal. Mas ela estava falando, e eu lembrei de uma cantata em que a gente foi cantar, e o body pack soltou na hora da gente entrar. É verdade. E eu entrei em desespero. E eu, meu Deus, me ajuda. Pra quem não sabe, o body pack é onde liga o fone de ouvido pra gente ouvir a regência, né? Da VS e tal. E aí eu entrei em desespero, aí o Lê tava do meu lado e o Henrique, eles estavam de fone. Eu, gente, pelo amor de Deus. E assim, contavam 3 compassos e eu já entrava, sozinha. Não tinha introdução. Do nada, não tinha uma introdução. Mas daí você precisa ter o body pack por quê? Pra ouvir os outros, todo mundo? Exatamente. Na verdade, solta uma base, só que na música que a gente ia cantar, a gente gravou uma contagem de 1, 2, 3, Bia, entra. Não tinha introdução, porque, tipo de um... Porque não tinha... Era só o acorde do teclado. E o fone dela parou. Caiu. Eu deixei cair, porque no escuro, aquele troca-troca... Mas aí não dá nem tempo de respirar. Daí você vai respirar como? Eu respirei, mas quando você vê o vídeo é muito engraçado. Porque você olha a minha feição, eu tô plena, a voz tá tranquila. Só que eu tô com a minha mão tá assim, ó. Tremenda. Ela segurando o microfone. E o microfone assim, e a voz tá tudo bem. Aí ela falou, meu body pack parou. Aí eu falei, amor, eu conto pra você então. Aí eu contei, 1, 2, 3. E eu entrei. Mas aqui tá tudo bem, na voz também. E a mão tá aqui, ó. Então você também tem técnicas assim? Tem que ter, porque o nervosismo sempre tem. A gente nunca tem 100% de segurança, né? A gente é ser humano. Não tem... Sabe uma coisa legal que a Bia estava me contando? Eu pedi para saber um pouco da história deles. Tanto você quanto o Henrique, vocês cantam desde 5 anos de idade. Sim. Sem nenhuma pretensão os dois, né? Sem nenhuma pretensão. Nenhuma. É família de músicos, né? Tanto a minha quanto a dela. Sempre envolvido com igreja e sempre envolvido no louvor. Então, desde os 6 anos eu comecei a fazer minha primeira aulinha de violão. E aí minha mãe, é engraçado que até quando eu ia para as primeiras aulas, eu falava, mãe, tá doendo fazer pestana, não tô aguentando. Meu Deus, não quero mais. Aí minha mãe, não, vamos, filho, você vai ver que vai gerar fruto para você. E aí minha mãe insistia. E graças a Deus é um dos instrumentos que eu toco hoje, que ajuda muita gente também nas Henrique, agências. você cantava e tocava na igreja já pequenininho? Não? Não. Eu comecei a cantar por uma necessidade da igreja local. Com quantos anos? Eu acho que foi mais para os meus 13, 14 Olha, demorou, anos. Assim. então. Demorou um tempo. Mas aí você já tocava violão e outros instrumentos? Tocava, aprendi por necessidade também da igreja. Eu acho que tem muitos músicos que a gente conhece hoje em dia aprendem outros instrumentos por uma necessidade da igreja local ali, né? E a gente fala até entre os músicos que a igreja é uma grande escola. Né? No mundo inteiro, né? Uma escola no mundo inteiro. Os maiores exatamente. cantores americanos também vêm da escola, que é a igreja, né? Muito. Você cantava pequenininha na igreja ou não também, Bia? Cantava. Eu cheguei na Renascer em 99. Você ainda era pequenininha? Era pequenininha. E aí todo mundo da minha família, tios, primos, todos cantavam. E eu via aquilo e ficava ali, de espectadora. Aí quando eram as reuniões de família, eu cantava e participava e tudo mais. Isso pititica, 5, 6 anos. Com os meus 6, 7 anos. E aí chegou um momento em que foi estreitando e que a mesma coisa, a necessidade do louvor. E aí teve um dia que o pessoal estava em reunião e faltava uma pessoa para cantar. Eu saí da cadeira e subi. Quantos anos você tinha, Bia? Eu acho que eu tinha uns 9. Olha só, eu tinha uns gente. 9. E na época o Praise fazia os CDs de ensaio, de pré-produção das gravações. E eu ficava ali, intertida na voz. E eu já sabia, eu era contralto e tá bom. Subi, cantei bonitinho. Aí todo mundo da minha família aqui. De onde você Do tirou nada, isso, minha subiu. filha? Aí daquele momento eu não saí mais Desde do os 9 Ministério anos. de Louvor. Exatamente. Mas você, ô Henrique, tem uma coisa, eu falei essa história do desafio no começo, sim. porque o que me chamou a atenção na história do Henrique, porque o Henrique, seus pais são pastores, hoje são bispos e tal. E você fez algo que é assim, que é muito corajoso, que é você migrar de uma igreja para um outro ministério que não tinha a ver com você naquele momento
E foi muito sobrenatural, né? Porque o Henrique, só para você ter uma ideia, ele estava passando ali perto do hall e ele viu a igreja ali, foi visitar e ali você chegou na hora certa, na hora que Deus queria mesmo. Exatamente. Mas eu imagino o desafio que é você deixar o ninho, literalmente, como a Bia escreveu para mim, né? Foi porque foi uma história muito de Deus, assim. Foi muito espiritual, assim, porque eu era um braço direito ali pro meu pai no ministério, né, referente ao louvor. Eu era líder de louvor ali no ministério dele. E aí, mediante a um congresso que a gente estava tendo na igreja, um pastor virou para mim, para ele. Foi engraçado que o pastor estava pregando, virado para a igreja, eu estava tocando teclado atrás dele, fazendo um fundo musical. E aí, quando, do nada, no meio da pregação, ele largou o microfone, veio até mim, chamou meu pai, falou assim: libera o passarinho, está na hora do passarinho sair do ninho. Aí ele falou: se você não liberar o passarinho vai morrer. Gente do céu. Aí... Você entendeu o que queria dizer na na hora, época? eu olhei pro meu pai assim, meu pai entendeu, eu entendi, a gente começou a chorar. E aí eu falei, meu Deus. E eu sempre fui muito fã de Renascer Praise, da igreja, ouvia a rádio 90.1, assistia a Rede Gospel. Mas até então, nesse momento, não tinha nada, você não sabia de nada ainda. Não sabia, pra onde você ia? não sabia nem onde a igreja ficava. E aí foi voltando do meu trabalho, que aí eu inclusive estava escutando a 90.1. E aí quando eu passei na ponte ali, da Moca ali, eu olhei e falei, Renascer? Eu falei, a igreja é aqui. Sal gigante aí. Gente do céu! E aí foi onde eu tive o meu primeiro contato com a igreja. E daí você foi lá naquele dia? Fui lá, inclusive era uma sexta-feira, um culto de casais, eu lembro até hoje. E aí quem me apresentou foi o pastor Will. Pastor Will me apresentou. Pastor Will, a gente te ama. Viu falando do pastor Will aqui? Pastor Will, eu me apresentei para ele porque era um culto de casais e eles chamaram lá algumas pessoas para falar, quem é do Ministério de Louvor, mas ainda não está exercendo aqui, vem aqui na frente, quem é visitante. Inclusive, foi um culto assim, que não tinha nada a ver com o louvor, gente. E aí o pastor Will depois me apresentou para o Bispo Léo, e o Bispo Léo, inclusive, naquela época estava fazendo audições. E aí eu participei da minha primeira edição, passei e comecei a caminhar com o Bispo Léo ali, na banda que ele tinha formado, que ele chamava New Praise. Depois virou United. E aí depois tive os meus primeiros contatos com Renascer Praise, né? onde eu conheci essa bela moça. Essa menina linda, né, gente? Quanto tempo foi? 98? Não, 2018? Não, foi mais recente, foi 2016. 16. Foi, 2016. Daí, né, deixa eu contar. Eu tô contando todas as histórias aqui. Eles não gostam muito de falar, né? Eu já tô contando logo. Você tá vendo aí vários momentos deles que eu pedi algumas fotos. Então tem a foto do casamento deles, tem foto deles passeando, tem foto deles cantando, tem um monte de coisa legal. Daí eu achei linda essa foto. A Babi ali no fundo essa foto de que eu falei pra senhora, mamãe. A Babi foi nossa que madrinha. linda, que eu tinha mostrado pra minha mãe essa foto que eu achei linda. Olha que lindos. De padrinhos. Então, daí sabe o que foi legal? Que a Bia, daí voltando a falar a história que eu falei pra você, que tá em casa sobre coragem, né? Porque daí a Bia estava trabalhando, e daí tinha um Renascer Praise Israel, e ela pediu pra chefe dela, e a chefe dela falou, minha filha, você não vai. E ela foi pedir perdeu o emprego. Verdade. Exatamente. Perdeu o emprego. Foi. Eu vivia numa rotina maluca de sair do trabalho e ia pra escala. Aí faltava na faculdade pra gravar, o Praise 17 foi inteiro, assim. Participava de uma aula, corria, ia lá no 12, lá no Jaçanã, gravava, ia pra casa, ou ficava metade do período no trabalho e ia gravar. E essa loucura, eu sempre fiz essa correria toda pra fazer parte, né? Como eu tinha dito, nunca foi... Assim, Deus sabe que nunca foi o meu desejo, o meu sonho, assim, minha grande motivação de vida fazer parte do Renascer Praise, porque eu não via o canto para mim como algo profissional. Não, é aqui, eu entrego... Você achava que você não cantava para isso? Não. Jesus amado, Deus é muito bom. Bendita Bispa Sônia, que tem esse olhar de amor para nós. E por mais, assim, por pior que você seja, ela sempre vai encontrar o melhor da gente, eu falo. Exatamente. Bendita, a gente te ama por isso, Bispa. Porque daí ela vai lá e cata a pessoa e fala, minha filha, é aqui, minha filha. Ela faz assim, não é com a mãozinha ainda, é aqui, minha filha. É ou não é, Rodrigo? É aqui, minha filha, não foi isso? Foi. Isso, para você não desistir, é para mostrar para você que independente das coisas que acontecem, Deus tem um propósito para todas as coisas, mesmo que você não entenda. Então, pelo amor de Deus, ouve o que a gente fala para você. Você não desista, porque ela ficou um tempo fora, o Henrique também ficou. Quantas coisas aconteceram? Deus, ele só se lembra daquilo que a gente faz de bom. É como se ele tivesse uma caderneta e guardasse tudo o que a gente tem de bom e o resto, minha filha,
Quem lembra é o povo, mas esquece o povo, entendeu? Lembra daqueles que te ajudam e que estão do seu lado, porque são essas pessoas que vão te levantar e vão te dar novas oportunidades. E tudo aquilo que fugiu ao teu controle, só serviu para te fazer crescer, não é, Bia? Não é, Henrique? Com certeza. Muito, muito, Com Keila. certeza. Conta você, eu vou deixar as damas. Bom, o que você mencionou, né, sobre as faxinas. Houve um tempo em que eu fiquei fora do Renascer Praise, do final de 2017 até 2019. Sim. E foi um tempo de muita dificuldade financeira. Eu precisei sair de cena, me E é resolver. muito legal, porque você vai, encontra o caminho e manda bala, né? Exatamente. Bicha corajosa, né, Henrique? É muito Eu não- guerreira. Isso eu falo, assim, a característica dela, eu falo que ela é a guerreira Imparável. Imparável, assim. É, assim, minha mãe sempre fez faxina. Sempre. Tanto que ela fez faxina na quinta, eu nasci na sexta. Minha mãe é uma Verdade, pessoa verdade. incansável, a pessoa mais trabalhadora, assim, que eu conheço. E a maior coisa que ela e meu pai me ensinaram foi a força de trabalho. Não importa o quê. Vai trazer o sustento para casa, não vai passar dificuldade, não vai comer o pão da preguiça. E aí, assim, nossa vida virou de ponta cabeça e, de repente, eu tinha a minha conta num super negativo, um carro para pagar e agora? Minha mãe falou, eu não tenho dinheiro para te dar. Eu não consigo te ajudar. Eu consigo te ajudar dividindo as minhas diárias de faxina com você. Gente. E eu falei, tá bom, então eu vou. Porque de pequena eu ia com a minha mãe. Minha mãe sempre me ensinou que as coisas não lindo vêm de graça. Então, mãe, queria tanto aquela bota. Vamos trabalhar comigo que aí eu compro. E outro dia eu fui parar para fazer as contas, a bota era mais do que o valor da diária dela. Eu falei, mas não... A conta não... Era só para você Era entender só para a me importância do ensinar trabalho. exatamente o valor da força de trabalho. Então eu falei, vamos para cima. Eu vou, mãe, vou com você. E Deus abençoou a minha mãe de uma forma tão maravilhosa que chegou um ponto em que a gente não dava conta mais de fazer as duas. Olha só. Que ela falou assim, vamos dividir, você fica com essa, e eu fico com essa, E essa, quanto essa. tempo, Bia? Olha, eu parei há meses atrás. Olha De só. 2018 para cá, então vamos colocar aí 6 anos. Guerreira. Que 6 lindo anos. isso, é demais, né, E Henrique? cantando, e ninguém imagina. Não, Ai, ninguém nossa, que imagina, linda, gente. Eu acho o tava máximo maquiada. isso, sabe? Eu acho o máximo essas coisas. Eu fiquei muito feliz mesmo de saber toda a história, porque daí você vem num processo de honra tão grande, como aconteceu. Você vai cantar, já que eu estou falando aqui. E, Camila, agora vocês estão ouvindo tudo aqui também, né? Está entendendo tudo, né? A razão da gente estar atrasado aí. Porque foi uma honra tão grande, e tem tudo a ver mesmo agora a gente entendendo esse louvor. Por isso eu falei, bendita Bispa Sônia, que entende... Que é Deus mesmo, né, menina? Que faz com que ela veja a gente de uma outra forma, né? Exatamente. Que acredita e que investe, que dá uma nova chance. A gente ficou fora e assim... E daí você vê, né, menina? Volta assim, tão lindo, né? Exatamente. Tudo tão lindo, né? Mas aí é aquilo que a gente tinha conversado. O que ninguém imagina é quanta terapia foi feita. Porque também não é fácil a vida, né? Para ressignificar muita coisa e a Tem um gente se ministério de fortalecer. cura muito lindo na nossa igreja, Amém. o Renascer, que funciona muito. Um beijo para a Bispa ajuda. Sandra, do Bispa Ministério de Cura, que a Sandra gente ama também. Pastora Karina, É pastora uma das Isilda. grandes responsáveis, Bispa Sandra, a pastora Karina, a pastora Ângela também, por nós estarmos aqui. Que lindo. É maravilhosa. Vocês vão voltar sempre? Claro. A gente voltar volta. sempre, Eu tô né? gostando, Claro. gostando muito. A gente muito, vai muito. voltar. Eu pedi, com eu não vou nem certeza. anunciar o louvor, porque eu não sou boba nem nada, entendeu? Tá E eu já certo. pedi para a dona do negócio fazer um anúncio. Solta aí, Danilo, para ele falar. Bora, Bia! Solta de novo, Danilo. Bora, Bia! O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, das sério faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho
haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz chover muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Glória a Deus. Ai, ai. Obrigada, viu, meninos? Você não tem ideia do tanto que eu amo vocês, do tanto que eu quero que vocês sejam muito felizes. Ah, Estou obrigado, muito Keila. feliz de terem vocês aqui hoje, porque eu acho realmente que a vida de vocês é um exemplo para todos nós seguirmos e para a gente começar a entender melhor aquilo que Deus tem para a gente, discutir menos e brigar menos com Deus e entender melhor e fazer como vocês têm feito ao longo da vida de vocês. Ah, Vocês obrigado por podem todo ter o certeza, carinho. vocês não têm só uma fã, vocês têm alguém que ora muito por vocês. Amém. Quero muito que vocês fiquem sempre muito felizes. Obrigado por todo o carinho, Verdade. Keila. E a gente vai voltar mais, tá? Porque Por a gente foi favor. muito bem recebido aqui. Esse carinho enorme de vocês, de todo mundo aqui da Rede Gospel. A gente ama muito vocês. É uma viu? família nossa. gente É ama a extensão vocês. da nossa família. Fica aqui um pouquinho para Tamo vocês comerem. Tá? Vamos, Pra vamos. Com vocês, certeza, tá? eu tô aqui só de olho. Olha, só que assim, eu aprendi com vocês, com os artistas, que vocês primeiro cantam, depois vocês comem. É tá? verdade. Porque eu tenho Exatamente. feito, eu sempre conto isso, que o Eliezer de Tarsis veio aqui Isso. e eu tinha pedido para fazer um prato para ele. Daí, menina, eu chamei o coitado para comer e depois pedi para ele cantar. Gente, como que a pessoa come Deu um uma pigarro. galinhada e depois Olha, canta? Não, ele meu conseguiu Deus. cantar, porque vocês são bons, não, vocês mas ele conseguem. ele é Mas a maravilhoso, gente não Eliezer. merece fazer isso com as pessoas, Não, entendeu? fica- Então, Uma primeiro dica vocês vão só, cantar, depois vocês comem. A Bia falou ontem uma coisa. O que você falou pra mim? Do morango? Que você sempre quis um morango com... É, não, pra mim eu achava não, assim, então muito. pronto. Morango assim? Não, é que eu achava muito, assim, da minha infância, eu queria muito, nossa, mãe, compra morango. Não, morango é caro. Pronto, minha filha, agora você tem o morango gigante ainda. É ou não é, Então, Mila? olha aí. Mila, seja bem-vinda, maravilhosa. Obrigada, Keila. Ó, você viu que a gente vai correr hoje, né, Bila? Sim, Mila, vamos. aqui também não dá pra fazer Não, esse povo não imagina, contar tô a história aqui. e cantar, né, Meu minha Deus, amiga? essa Você pessoa tá no show, tá aqui no no show, né? ao vivo. Bila, Meu vamos Deus. fazer o espeto pra Bia. Vamos, ó. Eu já coloquei os morangos. Higienizadíssimo, tá, gente? Sim, Pelo passa amor álcool de gel, Deus. passa álcool. Não pode molhar, tá, Keila? Ah, então você limpa como? A gente tem que passar um pano, um papel, sabe esses papéis de absorvente, Sei. assim? Passa um papelzinho, porque não pode molhar. Porque se molhar, não dá certo. Então você passa o papel... Passa um papel com e álcool, se for. borrifa álcool, Tá. passa um papelzinho, só que ele tem que ficar Morango sequinho. bem seco. Sequinho, bem sequinho. Não pode... Sem contar o tamanho do morango. Olha, gente E lá do no céu. Vem Camila é assim, tá, É gente? assim, Porque ela falou que o povo reclamava do morango Sim. pequeno. É assim lá. Quer que eu espete? Keila, pode... Pode Quer ir. que eu pode ir? Me fala uma coisa, que chocolate eu uso?
Nada de fracionado. Nada. Você vai ter que dar choque térmico. Tá. Se você não comprar fracionado. Ou se você quiser, Qual que você usou? Fracionado? Eu usei cobertura fracionada. É melhor, mas então é não mais precisa dar o rápido. choque. É mais rápido. Tá. Né? E aqui no programa não tinha como a gente derrubar ele aqui na mesa, dar o choque, E o que né? que é? Por que tá assim aqui? Me explica o que Então, é. aqui, o que que a gente fez? Então, na verdade, esse espetinho de morango vai virar um bombonzão, Keila, ó. Certo. O Emerson colocou a receita para você aí. Essa receita é a do brigadeiro que você vai fazer, o brigadeiro Isso. branco tradicional, ponto de brigadeiro mesmo, ou seja, descolou tudo da panela. Detalhe importante, você tem que deixar esfriar Isso. para você poder banhar dessa maneira. Porque não basta ter o chocolate, tem que ter um recheio Olha, ainda, tem que ter entendeu? recheio, gente. Né, Não Mila? dá, não dá. Chocolate só é pouco, tem que ter 2 tipos E de tem que ter chocolate. bastante recheio, viu, Keila? Sem miséria. porque Esse é um senão não dá. brigadeiro de chocolate branco, Isso, brigadeiro branco, ó. certo? Aí a gente vai passar, vai virar um brigadeiro assim com morango, assim, um bombonzão. Que a ideia é essa, é você fazer o bombom mesmo de morango. E Lá aí, no Vem Camila tem um monte de sobremesas de morango. Sim. Os meninos já mostraram aqui pra você, depois nós vamos mostrar de novo. Ela trouxe alguns dos exemplos que tem lá na doceria, tá? Isso. Que você pode experimentar, que tem o coração, tem a taça. Tem outras taças lá, tem milkshake, tem muita, milkshake. olha. Esse é o Mil Folhas, que a gente fez lembra na Lembra, outra vez tá a gente no fez nosso canal, tá, gente? Isso, Lá tá no no Tudo de Bom YouTube. Pra Você, Isso. está no nosso canal essa receita do Mil Folhas, que a Camila já fez aqui pra gente, que é o coração. Isso. Esses corações já estão lá para você fazer a receita, que você pode fazer vários recheios. Lembrando que tem o esquema do recheio, nada fruta muito molinha, porque se for fruta muito úmida, estraga. Isso Daí tem mesmo. as taças que ela fez também com o mesmo brigadeiro. Na verdade, aqui é a mesma coisa, né, A mesma Mila? coisa, o mesmo brigadeiro. A única coisa é que essa taça lá na loja a gente chama de taça merengue, porque ela tem chantilly e suspiro. Tá. Então aqui, ó, Keila, então eu ia só falar pro pessoal de casa que vai fazer para trabalhar, compra o fracionado, gente, não tem problema que não seja chocolate mesmo, sabe por quê? Porque é só uma cobertura, Tá. né? Não é você não vai fazer recheio. você não entendeu? E é mais barato o fracionado, hein? Isso, e você vai fazer para vender, né, Keila? É um face venda, né? Então, Agora, não precisa- ele endurece também? endurece. Aí aqui, ó, eu passei aqui. Ô, Mila, a Oi. receita que você passou, ela rende quantos? Ah, dá pra você fazer uns 8 espetinhos. Dá pra ganhar uma grana, não dá, não? Dá. É que esse morango E se é o morango caro, for né? pequeno, vai render mais, Keila. É que esse meu morango ele tá um pouco fora do normal. Ele tá bem grandinho. Mas é assim, aquela história, ele chama atenção, né? Então Sim, você faz é. Agora, pra você fazer a taça, você não vai me comprar um morango desse tamanho. Não se Não. esqueça que é todo raladinho ali, cortadinho. Isso. Não dá nem pra ver, é Não mais pra chamar precisa. atenção. Tem duas coisas que é legal usar esse morango que Mila falou pra gente, que é a coxinha de morango. Porque uma a galera delícia. reclama da coxinha pequena, Não, né? isso, tem que ser morango grande pra vender a coxinha de brigadeiro, né? Que a gente Você faz tem lá. ideia de quanto custa uma caixa desse morango? Custa em torno de R$25,90 a R$30. Tá, R$30 Né? uma caixa. Perto da loja, a gente tá pagando R$30. Então, R$30. Mas se você for no mais central, Mas esse daqui é essa bandeja desse tamanho? Ó. isso, essa bandeja. Então, olha, essa bandejona aqui custa R$30. Isso. Deixa eu mostrar Ó, aqui. dá uma onde que eu tô? Ah, tá batidinha. aqui. Essa bandeja custa R$30, certo? Isso. Quantos dá pra fazer com essa bandeja? Ah, vai dar pra fazer uns 5, né? Que uns 5, Cinco? 6. Depende. Por quanto eu porque, vendo Você cada viu que esse grandão coube só 3 morangos? Porque mais que isso também não dá, né, gente? Agora, se você... Não dá porque a gente come. Tem isso, né? Não dá pra não Não dá. gastar muito, porque come. Não dá, ó. Quanto custa cada um? Para uma média, porque é diferente de nós falarmos de venda lá na Camila. Você tem que passar um valor mais Sim. caro na loja, porque loja tem toda a despesa de funcionário. Sim. Não se esqueça que quando você vai vender alguma coisa, você tem que ter a despesa do gás, da luz, se você está na sua casa, do seu tempo, tá? Preciosíssimo. Tem que se valorizar. Agora, quando é uma loja, é mais caro ainda, porque você tem toda a despesa também do local e de um monte de funcionários. Com certeza. Então, para eu vender, se eu Aluguel. trabalho em casa,
Quanto você acha que eu tenho que vender mais ou menos cada um? Você pode vender por R$15. Eu calculei uns 15 mesmo. Você pode vender por 15. Na loja, quem tem loja, né? Pode vender a uns 20, R$22,90. Põe uns 90 pra você dar uma ganhadinha a mais, né? É porque daí fica mais bonitinho, né? É igual a loja de 99. R$22,90. Aí você coloca um pouquinho a mais. Mas em casa, você pode vender a uns R$15, R$14,90. Tá super justo, tá um preço justo, é super gostoso, acredito que você vai conseguir vender bem, todo mundo vai gostar. Aqui, Keila, tem uma caixa aqui, ó. Pra vender. Que eu sempre falo pra você, eu peço pra eles trazerem. Como eu vou apresentar? Gente, a apresentação é tudo. Você pode, entendeu? Então você pode fazer utilizar bonitinho. essa caixinha aqui, é uma caixa que a gente vendeu na Páscoa, 3 mini ovinhos de Páscoa. Certo. Então, eu tirei o berço, forrei um papel manteiga aqui da loja. Certo. E você pode pegar um espeto desse. Você já pode com lacinho bonitinho. Lacinho e vender um espeto desse na caixa também, ó. Que já vai virar de 15 uns 18. Uns 20, né? Eu acho. Eu também. Não se esqueça que tem que ter a etiqueta da sua loja, tá? Você tem que fazer com o seu nome também. Bonitinho. Você pode vender também como um presente. Uma gracinha, colocar né, na vitrine da sua loja. Tô sem opção, não sei o que eu fazer para colocar na vitrine da loja. Colocar uma opção para presente, a pronta entrega. Olha que opção legal, é super fácil. Você vai conseguir fazer rapidamente. Você viu que a gente não gastou nada de tempo aqui. Posso fazer até botar um laço aqui também, né? Isso. Dá. Não é dia dos namorados, mas não precisa ter dia dos namorados para você fazer um negócio bonito pro seu amor. Isso, dá para trocar o lacinho, colocar vermelho. Fica bonitinho. Fica lindo, fica muito maravilhoso. Olha, deixa eu te falar. Durabilidade. Fácil, já vendo no mesmo dia. Eu já posso comer isso aqui? Pode, Keila, por favor. Keila, outra coisa que eu queria avisar as meninas de casa... Ixi, meu Deus, espera que eu já desmantelei. Aqui tá fresquinho, né? Tá fresquinho. Isso. Se não tiver papel manteiga em casa, você pode usar esses rolinhos. Pra esperar endurecer, né? Você fala. Isso. Tá. Não faz igual eu fiz aqui na mesa. Coloca uma forma de alumínio, estica o plastiquinho, o saquinho e coloca, né? Vai fazendo os espetinhos e vai colocando na geladeira. Certo. Então, se não tiver papel manteiga em casa, também não tem problema. Esses saquinhos de mercado super... Serve também. Super serve. Mila, você economiza bastante, que papel manteiga tá caro, viu, gente? Você não... Ai, tá caro, é? Tá caro o papel tá manteiga. Melhor o plástico. E vem pouco. Escuta, e me fala uma coisa. Pra eu vender, eu vou deixar na geladeira, certo? Certo. Mas esse calorão. Quantos dias? Não, tem que vender hoje. Fazer hoje e vender hoje. Isso. Sabe o que pode fazer também? A pessoa já pode fazer uma venda já do dia. Meninas, olha, eu tô fazendo espeto de morango hoje. Quem vai querer? Me passa aí a lista. Você nem fez ainda, mas você já jura que fez. Isso. Tá. Olha, hoje vai ter espeto de morango. Quem vai querer? Você nem fez, mas você jura que é lógico. Quem vai querer? Depois você não vai fazer, vou o que passar o acontece? Você vai Pix, perder. vocês fazem o sinal. Na retirada, vocês pagam o restante. Entendeu? Já trabalha assim, já começa a trabalhar assim. E o pessoal vai pedindo, dá tudo certo. Condomínio, né? Nossa, gente, olha, não faz não deixa pagar fiado não, porque o povo não paga, sabia? Então, por isso que assim, é importante você sempre pegar um sinal. Você gosta de vender fiado, o povo não paga. Pega um sinal de 50%, né, ou 40%, e o restante a pessoa paga no cartão, passa no crédito, né, você não, já vai menina, ter aquele eu tô falando, você riu, Henrique, mas é verdade. Ó, eu conheço uma menina que vende umas tortas que é uma delícia. Sim. Ela começou a vender fiado, o povo parou de pagar e ainda fala, não, mas a gente é tudo amigo, não precisa, a gente não tem amizade por dinheiro, não. Não dá, Keila, porque... Não é? Eu falei pra ela, minha filha, você não cobra mais, porque quem falou isso não vai pagar. Mas para de vender fiado para as pessoas. Sim. E outra, se você começa a vender fiado, as pessoas se acostumam e não valorizam seu trabalho também. Porque, por mais que é uma coisa simples, não é, gente? Um palito de churrasco, um morango e um brigadeiro. É sim, mas não existe isso. Tem um trabalhinho, tem a louça. Tem o seu custo, né? E seu trabalho, sua dedicação, seu carinho. Olha, antes de eu experimentar, que eu tô esperando endurecer um pouco para experimentar. Mas, por exemplo, quando eu coloco aqui, fica um pouquinho assim. Daí eu passo de novo ou espalho? Você pode passar de novo e virar ele. Você pode então, passar de novo e virar. Quando acontecer isso, é que aqui a gente tá com pressa, eu já vou comer. Isso. Mas você na tua casa, você vê que soltou um pouquinho, passa de novo. Passa de novo. Ou você pode fazer... Olha eu querendo pôr na boca. Você viu que eu bati bastante, Keila? Não precisa bater tanto, então. Eu bati bastante. Bate, depois você pode fazer uma outra cobertura novamente também, se você quiser que fique... mais grossinho. Isso. Tem pra você também, tá, Si? Tô aqui aguardando. Meu Deus, hein? Não, a gente começa a semana com a Bia, o Henrique, Cíntia e Doce. Pronto.
Meu Deus. Maravilhoso. Nossa, esse brigadeiro branco é muito bom. Não é muito doce. Não, não é. Mas olha, eu vou te falar um negócio. Keila, eu acho esse morango bonito e tal, mas esse morango não tem gosto de nada. Sério, Keila? Eu acho esse morango grande tão aguado. É verdade, Bia, ele é bonito, né? Assim, já tinha falado antes. E falei pro Wellington, você acha que é mais aguado? Eu acho ele mais aguado. Mas é que a gente come com os olhos, né? Sim. Daí o zoião da gente, você vê esse morangão, você fala, nossa, quero comer o mundo. Mas eu acho que o menor, ele fica mais gostoso. Você não acha, Mila? Eu gosto dos dois. É que esse pra trabalhar... Você nem come doce, vai, Mila, para. Como doce o dia inteiro. Vamos ouvir mais a Bia? Vamos. Olha, tá aí na tela o Instagram da loja da Mila. Você pode fazer a tua... Não, você não faz mais encomenda, né, Mila? Faz. Você faz? Faz. Você pode fazer a tua encomenda lá no Instagram, no Vem Mila. Tem todos os contatos para você. Vem pra cá. Todos os contatos para você fazer a tua encomenda. Mas vai visitar a loja que é linda, parece uma casa de boneca. Verdade. Certo? Todos convidados, gente. Obrigada, viu, meu amor? Obrigada eu sempre pelo convite. Obrigada demais, Henrique, Bia. Obrigada a você que passou a tarde aqui com a gente. Lembrando que o nosso programa de hoje vai ficar disponível no nosso canal no YouTube para você assistir de novo. Os contatos do Henrique e da Bia, Henrique C. Novaes e Bia Novaes. E ali você tem mais informações. Acompanhe os dois. Você vê quanta coisa linda eles têm feito para alegrar o nosso dia. Obrigada, viu? A gente agradece demais esse carinho, esse convite. E sempre que quiser, estaremos aqui. Pode ter certeza absoluta. E vamos cantar uma composição nossa que muito provavelmente talvez entre no Renascer Praise 24. Ai, que lindo! Primeira mão, então, pra esse ano. gente. Primeira mão aqui Que pra bom. você. Quero te conhecer, de contigo andar. Quero ouvir tua voz me chamar. Tu és bem-vindo neste lugar. Manifesta a tua glória. Vem restaurar, vem libertar, vem avivar, vem transformar. Quero te conhecer.